Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história da igreja Efésio. Vamos conhecer a cidade de Efésio. Vem comigo, vamos conhecer essa incrível história da carta de Paulo para a igreja de Efésio. Vem comigo. A cidade antiga mais bem conservada da Turquia, embora seja apenas um reflexo de seu glorioso passado. As belas e grandiosas ruínas ainda atraem muitos turistas que apreciam sua beleza, apesar dos danos causados pelo tempo. Arqueólogos tentam reconstruir como deve ter sido a vida aqui nos dias do apóstolo Paulo e de João, pois ambos viveram aqui. Éfeso significa desejável. É a igreja que começou bem, mas havia perdido o que lhe deu o conceito de desejável: o amor. Uma igreja sem amor é uma igreja em decadência. A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados. Abre aspas, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Fecha aspas. Paulo disse. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era espiritual, mas saibamos que o juízo de Deus irá começar pela própria casa de Deus. Por isso, Éfeso foi uma das igrejas que foram advertidas pelo Senhor. Ela foi a igreja que João pastoreava quando foi desterrado para a solitária ilha de Patmos, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos. Quem era esse anjo da igreja a quem o Senhor se referia? É claro que um anjo celestial não poderia ser, pois os tais foram proibidos de pregar o evangelho. Esse anjo que era o pastor da igreja, pois a palavra anjo quer dizer mensageiro, e é exatamente o que o pastor é na sua função, um mensageiro. Abre aspas, e que a ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Fecha aspas. A função do pastor é de instruir o povo na palavra de Deus. O pastor não deve falar ou ensinar suas próprias filosofias, mas sim ser fiel ao ensinamento da palavra de Deus. Fica claro que esse mensageiro tem uma responsabilidade muito séria diante de Deus. Isso serve de alerta aos que lideram, mas não se esmeram em aprender a palavra. Que Deus faça de nós, os líderes, homens fiéis à palavra, como os anjos celestes são. É isso o que Deus quer nos falar aqui. É como se o nosso Deus dissesse, abre aspas, transmitam a palavra com a fidelidade de um anjo, fecha aspas. Antes de continuar, quero que você guarde Em nossas escolas, em nossas prisões, em nossas casas, vocês estão até mesmo em nosso Senado. Nos primeiros séculos, o cristianismo cresceu rapidamente. O grande teatro de Éfeso comportava 25.000 pessoas. Ele costumava ficar lotado para as peças dos escritores clássicos gregos e romanos. É glorioso sabermos que estamos nas mãos do Senhor. É sinônimo de vitória e proteção. Há uma alegria imensa nesse constante afeto divino por parte do Senhor. As lutas são grandes, mas a mão do Senhor é mais forte. Se estivéssemos sozinhos nessa luta, perderíamos. Mas nesse, abre aspas, braço de ferro, fecha aspas, nós contamos com a mão do Senhor. Por outro lado, eu gostaria que você sentisse a responsabilidade de estar nas mãos do Senhor. Sim, responsabilidade. Guarde essa palavra, pois somos suas estrelas. Deus quer nos mostrar que devemos resplandecer o brilho da estrela maior, Jesus. É como se o Senhor nos dissesse, mostre o brilho da minha mensagem. A igreja tem que ter luz nas suas palavras, tem que ter vida e poder. E para que esse fato aconteça na vida da igreja, tem que haver uma profunda dedicação à verdade de Deus. Cada membro da igreja, desde o pastor até o irmãozinho, tem que se conscientizar da importância da palavra de Deus e sua divulgação. Só assim
haverá brilho nas mensagens e a igreja brilhará como uma estrela. Abre aspas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Fecha aspas. Fique sabendo, Deus conhece o teu desempenho na sua obra. Deus vê o seu labor e sua dedicação para que a sua obra se concretize e o seu reino seja implantado. Eles queriam matar os 2 cristãos naquela mesma hora. Como estrangeiros ousaram desafiar a grande Ártemis. Felizmente, o sacerdote da cidade conseguiu impedir a multidão de cometer um crime. Ele os convenceu de que se tivessem algo contra alguém, eles deveriam levar a queixa para o tribunal. O que os efésios pagãos demonstraram neste teatro é que você pode gritar bem alto as suas ideias e estar convencido de ter razão, e ainda assim continuar vazio por dentro. A cidade de Éfeso era muito acessível. Por terra, Éfeso estava conectada por boas estradas às cidades mais importantes da Ásia. Por mar, Éfeso contava com um dos portos mais importantes de seu tempo. No porto de Éfeso, chegavam e partiam os maiores navios da época. Havia vários armazéns na cidade que se espalhavam pelas margens do rio. Os cidadãos de Éfeso também construíram um anfiteatro capaz de acomodar cerca de 25.000 pessoas. Mas a construção que tornou Éfeso amplamente conhecida foi o seu templo dedicado à deusa grega Ártemis, a deusa Diana para os romanos. O templo da deusa Diana de Éfeso foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo media cerca de 3.500 metros quadrados e contava com mais de 100 colunas que alcançavam aproximadamente 18 metros de altura. A cidade de Éfeso também tinha outros edifícios monumentais. Entre eles estavam palácios romanos, luxuosas casas de banho, um templo dedicado à adoração ao imperador romano e a famosa biblioteca de Celso. Éfeso era uma cidade rica com uma economia próspera, que no primeiro século também servia como centro administrativo para o governo romano. A cidade era um centro industrial e seu comércio lhe trazia muitas riquezas, mas o sucesso econômico de Éfeso estava intimamente ligado aos seus assuntos religiosos. Então, a cidade era conhecida não apenas por ser um centro econômico importante, mas também por ser um centro religioso de referência. Na verdade, a religião em Éfeso empregava muita gente e alimentava a economia da cidade, sobretudo com a fabricação de artefatos religiosos. O próprio templo de Diana, por exemplo, era ao mesmo tempo um local de culto, uma casa do tesouro, um banco para depósitos e empréstimos de dinheiro e um museu. Mas as áreas adjacentes ao templo, bem como o próprio interior do templo, serviam como refúgio para criminosos. Ali se abrigavam livremente desde mercadores de escravos até ladrões. As artes e a filosofia também se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, teatros e bibliotecas. Nos tempos de domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso em conexão com o culto de Ártemis. Inclusive, havia um templo dedicado a promover o culto do imperador. Contudo, os estudiosos dizem que os efésios tinham um nível moral bem baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas, e que o comportamento promíscuo do templo era pior que o comportamento dos animais. Essas tentativas fracassaram e Éfeso teve que ser abandonada. Os efésios não puderam retroceder. Eles não conseguiram salvar o seu belo porto. Hoje o porto de Quilcedácia é o mais próximo acesso marítimo. O vale assoreado destruiu um maravilhoso acesso comercial. A cidade teve que se mudar. O tempo não pode voltar. Mas na vida espiritual, nós podemos voltar atrás. E podemos fazer isso graças a Cristo, a água da vida. Podemos enfraquecer na fé. E podemos perder a nossa devoção, mas Cristo não muda. A água da vida não se altera. Como Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre.